Olá, você está no canal Ide e Pregai, audiobooks e devocionais. Hoje estaremos lendo a última parte do livro Os Caçadores de Deus, de Tam Tenay, capítulo 10, parte final. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Deixe também o seu comentário se tem alguma sugestão de livro cristão para nossa leitura, deixe aí, pois nós estaremos providenciando. Quase todos os discípulos caem no sono durante reuniões de oração. Naquele dia, Jesus levou 3 de seus discípulos ao monte e começou a orar. Acredito que os discípulos do primeiro século não eram muito diferentes dos discípulos do século XX, porque todos eles parecem cair no sono durante as reuniões de oração. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Lucas 9, 28 ao 34. Lá estava a nuvem de novo. Era quase como: oh, oh! Se os discípulos acordarem, vão ver a glória. Rápido, nuvem, cubra-nos. Você percebeu que somente depois que os discípulos dormiram, Deus abriu o manto que cobria sua própria glória em Jesus Cristo? Hoje chamamos aquele monte de Monte da Transfiguração, pois a Bíblia diz que as vestes do Senhor resplandeceram de brancura. O termo grego original para resplandecer, exastrapto, significa reluzir como um raio, brilhar, estar radiante. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava sozinho e sua glória estava sendo revelada, banhando a terra com sua luz, a luz da glória de Deus que existe desde sempre. Já é hora de me ver. Naquele momento, era como se Deus tivesse ordenado: tudo bem, Miguel, Gabriel, os 2 arcanjos, busquem Moisés, já é hora de ele ver minha glória. Então eles baixaram a escada de Jacó até a terra, e Moisés desceu a um lugar onde nunca estivera antes, a terra prometida de seu povo. Em sua existência mortal, Moisés só pôde contemplar de longe a terra prometida para o avivamento no qual ele jamais tomaria parte. Ele orou para ver a glória de Deus, mas ele nunca pôde vê-la até que morresse. Naquele dia, 1500 anos após sua morte, tendo a sua oração ecoado aos ouvidos do Senhor através dos séculos, Moisés, o morto ambulante, viu a revelação da glória de Deus. É preciso que você compreenda que, mesmo após sua morte, suas orações permanecem vivas. Por 1500 anos, a oração de Moisés continuou a dizer: Mostre-me sua glória, mostre-me sua glória, mostre-me sua glória. Deus teve que marcar um compromisso divino e fixar o dia em que a eternidade invadiria as limitadas esferas do tempo e do espaço. Moisés, agora que você está morto, tem uma resposta para aquela oração.
Por essa razão, fico emocionado ao ler a respeito dos intercessores fiéis e perseverantes que vieram antes de nós. Meu espírito se comove quando vejo em nossos dias santos unindo suas fervorosas orações às de cristãos exemplares como Aimee Semple, Macpherson e como William Simon, que na Rua Azusa frequentemente prostrava sua cabeça sobre caixas de maçã em oração para que a glória do Senhor se manifestasse. Quando as orações do povo de Deus se unirem e finalmente com uma intensidade cada vez maior ressoarem nos ouvidos de Deus, então o Senhor não vai mais esperar. Ele não vai desprezar as orações dos quebrantados e contritos que buscam sua face. Vem o dia em que o Senhor de seu alto e elevado trono dirá: está na hora. Foi o que aconteceu na Argentina, quando o senhor Edward Miller e seus 50 alunos lançaram suas intercessões diante do trono. Ele conta que a Argentina era um deserto espiritual em 1950 e havia cerca de 600 crentes cheios do Espírito em toda a nação. Porém, alguns alunos de um pequeno instituto bíblico começaram a interceder. Eles clamaram, movidos por uma compaixão sobrenatural, em favor de uma nação que nem sequer sabiam que eles existiam. Deus trovejou sua resposta para a Argentina. O mesmo vem acontecendo em muitos lugares ao redor do mundo, onde o avivamento está irrompendo como um fogo inextinguível. Estamos cansados de fazer tudo segundo métodos humanos. Queremos que o Pai se manifeste, mesmo que para isso tenhamos que morrer através do arrependimento e do quebrantamento. Moisés orou: mostre-me tua glória. Esta oração levou 1500 anos para ser atendida. 3 discípulos sonolentos foram beneficiados da oração permanente de Moisés, mas eles caíram na mesma armadilha que ameaça a igreja sonolenta de hoje. Moisés desceu àquele monte e viu a revelação da glória de Deus. Quando os discípulos acordaram, tudo já estava no final. Mesmo assim, eles ficaram tão extasiados com aquele breve lampejo da glória de Deus que queriam construir 3 tendas naquele lugar e permanecer ali. Mas Deus, Pai, interveio dos céus e disse: vocês ainda não viram nada. Lucas 9, 34 e 35. Algumas vezes paramos cedo demais. Alguns de nós nos empolgamos com revelações momentâneas da parte de Deus, quando, na verdade, Ele quer que nos esforcemos na busca de seus mistérios. Ele adora honrar orações de caçadores persistentes como Moisés, mas não vai permitir que construamos tendas para breves revelações de sua glória, principalmente se não estivermos com nossas orações no altar do quebrantamento. Apreciamos as coisas práticas, instantâneas e baratas, por isso buscamos o avivamento de micro-ondas. O Senhor sabe que tais coisas não produzem o caráter divino em nós. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 24, parte B ao 26. Tenho tentado explicar o inexplicável, mas tudo o que sei é que quanto mais morro, mais Deus se aproxima. Não sei o quanto você tem da presença do Senhor em sua vida ou o quanto o conhece, mas saiba que Ele vai se revelar cada vez mais, desde que você esteja disposto a morrer para si mesmo. Na sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz conhecer um homem, ele mesmo, que tinha sido arrebatado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2. Este apóstolo não conhecia Deus só de ouvir, mas realmente andava com ele. Como Paulo chegou a um relacionamento tão íntimo com o Pai? Ele disse: diariamente eu morro. 1 Coríntios 15, 31.
Muitos cristãos hoje em dia estão perdendo tempo procurando atalhos para alcançarem a glória de Deus. Queremos o máximo com o mínimo de esforço. Queremos o avivamento em nossas cidades, mas não queremos que ninguém nos diga que ele só virá quando houver fome, quando intercessores forem movidos a um arrependimento vicário por pecados que nunca cometeram, em favor de pessoas que nunca conheceram. Paulo disse: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9:3. Você está lendo este livro por um desígnio divino. Em algum lugar, de alguma forma, uma oração permanente está sendo respondida hoje. Mas pode ser que você esteja se poupando da morte, fugindo do altar do sacrifício que Deus colocou diante de você. Não se aflija, é a realidade de todos nós. A maior bênção não vem das mãos de Deus, e sim de sua face, através de um relacionamento de intimidade. Quando você finalmente contemplá-lo e conhecê-lo em sua glória, encontrará a verdadeira fonte de todo o poder. Quanto mais você morrer, mais o Senhor poderá se aproximar. Agora deixe-me contar as boas novas que se encontram além do altar da morte e do quebrantamento. Enquanto a carne morre diante da glória de Deus, tudo que provém do Espírito vive eternamente. Uma parte de seu ser viverá eternamente, mas algo em sua carne terá que morrer. Permita-me expressar nesses termos. A sua carne afasta a glória de Deus. O Deus de Moisés deseja revelar-se a você hoje, mas lembre-se de que esta bênção tem preço. Você tem que se dispor a morrer. E quanto mais você morrer, mais o Senhor poderá se aproximar. Esqueça as opiniões e expectativas dos que estão em seu redor. Coloque de lado o protocolo religioso, entre aspas. Para Deus, só existe um protocolo concernente à carne: a morte. Deus está ávido para transformar a igreja. De uma forma ou de outra, ele vai mandar seu fogo consumir tudo que não provém de sua vontade. Então, você não tem nada a perder a não ser sua carne. Deus não está procurando pessoas religiosas, mas aqueles que estão dispostos a buscar seu coração. Ele deseja pessoas que o queiram, que desejam o abençoador mais que as próprias bênçãos. Podemos continuar buscando suas bênçãos e nos divertindo com os seus brinquedos, entre aspas, ou simplesmente dizer: não, Pai, não queremos mais bênçãos, queremos o Senhor, queremos que o Senhor venha para perto de nós, toque nossos olhos, nossos corações e ouvidos. Mude-nos, Senhor. Estamos cansados de ser as mesmas pessoas. Compreendemos que se nós mudarmos, então nossa cidade e nossa nação também mudarão. Você vai permitir que ele se aproxime? Acredito que essa geração está muito próxima de um avivamento, mas não quero ficar assistindo ao Senhor passar pelas ruas em direção aos que realmente o querem. Isso vai acontecer em algum lugar, mas se não conosco, com quem, Senhor? Não queremos nos satisfazer com seus dons, por mais maravilhosos que sejam. Queremos o Senhor, a equação do avivamento. Ainda A equação do avivamento ainda é a mesma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, morrer no altar do arrependimento, entre chaves, orar e me buscar a sua face, não um avivamento passageiro ou uma visitação momentânea, entre chaves, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônica 7:14. Pai, é sua face que buscamos. Transformada por Deus, é muito provável que a igreja que emerge da nuvem de sua glória será bem diferente daquilo que eu e você pensamos ser seu formato ideal. Isso porque Deus está tomando a igreja para conduzi-la próxima a Ele. Será que vamos ter coragem de nos aproximar de sua glória? Deus queria que os filhos de Israel subissem com Moisés ao monte e recebessem os 10 mandamentos diretamente de suas mãos, mas eles correram da presença de Deus. A igreja corre o risco de fazer o mesmo hoje.
Podemos correr o risco de que algo em nós venha a falecer quando ousarmos a nos aproximar da sua glória, ou podemos correr de volta às nossas tradições carnais e à segurança dos cultos legalistas operados por homens. Vamos proporcionar um ambiente confortável para Deus e incômodo para o homem através do culto de arrependimento. Nossas igrejas, com seus bancos alcochoados, são muito agradáveis para os homens, mas não para Deus que consome a carne. Os israelitas literalmente se isolaram e ficaram ilhados da íntima presença de Deus, pois temeram a morte. Moisés, por outro lado, aproximou-se da espessa nuvem da glória de Deus. Já é hora da igreja abraçar de verdade a cruz de Cristo. Nossa fome deve nos impelir para além da morte da carne à vida na glória de Deus. Este é o destino da igreja que pertence ao Deus vivo, mas só vai acontecer no dia em que abrirmos mão da segurança da lei da nova aliança, que regulamenta nossos cultos, e renunciarmos às visitações sobrenaturais, cuidadosamente controladas, preferindo o risco de viver face a face com o nosso Deus. Deus não quer que nos apartemos de sua glória para construirmos, entre aspas, monumentos que abriguem a revelação momentânea e que não nos custou nada. A salvação é um dom gratuito, mas a glória de Deus nos custará algo. Ele quer que o busquemos e vivamos na eterna habitação de sua glória. Ele quer que estejamos tão plenos de sua glória que levemos sua presença por onde andarmos. Talvez esta seja a única maneira da glória de Deus fluir pelos shoppings, salões de beleza, supermercados e lojas de nossa nação. É dessa forma que a glória de Deus vai encher a terra, há de começar em algum lugar. As nascentes, entre aspas, da carne precisam ser extintas e as janelas do céu abertas para que a glória comece a fluir como um rio e cubra a terra. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva, João 7,38b. Se a glória de Deus vai encher a terra, temos que nos render totalmente a Ele. A diferença entre a unção e a glória é a diferença entre as mãos de Deus e sua face. O caminho para a glória de Deus nos leva direto ao altar, que é o lugar que devemos colocar tudo de lado e morrer. E no fim, nos encontraremos face a face com Deus, como uma nação de mortos ambulantes, nas possessões de sua glória. Nada mais é necessário, uma vez que os filhos de Deus coloquem seus brinquedos, entre aspas, de lado e subam ao colo do Pai para buscar sua face. A casa do pão vai transbordar de pão e de boas dádivas. Os famintos finalmente serão fartos e encontrarão a satisfação eterna que tanto procuram. O Senhor não vai nos decepcionar. Ele vai permitir que o capturemos, assim como um pai permite que filho sorridente e amoroso o capture quando brinca com ele. O Pai Celestial vai permitir que seus filhos o apanhem, entre aspas. Na verdade, justamente quando você já estiver cansado, ele se voltará para pegá-lo. Ele quer ser capturado pelo seu amor, ele anseia por este encontro. Ele sente falta desses momentos com o homem desde o jardim do Éden. Os caçadores de Deus sabem disso, intuitivamente. Eles querem caçar, entre aspas, o que ninguém consegue capturar, sabendo que aquele que é impossível de ser capturado pode capturá-los. De fato, o famoso caçador de Deus escreveu, entre aspas, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12, parte B. Paulo conseguiu. Você também pode. Junte-se à companhia dos caçadores de Deus. A temporada de caçada, entre aspas, está aberta. Espero que você tenha gostado desta leitura e aguardo você em breve para um novo livro. Fiquem com Deus e muito obrigada.